aleluia! Oh, aleluia! Jó 14:7 diz assim: porque há esperança para a árvore, porque há esperança para a árvore, que mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morreu o seu tronco. Ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, oh aleluia, brotará e dará ramos como a planta nova. Olha aqui para mim. A Bíblia diz, no capítulo 1 do livro de Jó, que um certo dia os filhos do Senhor vieram adorar a Deus, e Satanás também veio. A Bíblia diz que Jó era um dos homens, o homem mais rico do Oriente. A Bíblia diz que nesse dia, em que os filhos do Senhor vêm adorar a Deus, Satanás também vem. Eu entendo que isso aqui era um dia comum, ou um dia de culto para os filhos do Senhor, e Satanás também veio no meio. É por isso que em muitos lugares o diabo traz a divisão. É por isso que em muitos lugares a inveja predomina. É por isso que em muitos lugares a fofoca reina. Por quê, Raquel? Porque tem quem saia para adorar, mas Satanás também vem. Eu queria que você desse a mão para quem está do teu lado, na tua casa, falasse assim para ele: ele até vem, mas se depender de mim, aqui ele não fica. Você pode falar para quem está do teu lado: ele até vem, mas se depender de mim, aqui não fica. A Bíblia diz que ele vem e faz, e o Senhor lhe faz uma pergunta. E a pergunta que o Senhor faz para ele é: tem observado meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Deus faz essa pergunta para o diabo, e a Bíblia diz que a resposta que Satanás dá para Deus, pastora Kézia, é a seguinte: também o Senhor lhe cerca de bens, também o Senhor lhe dá debalde, também tudo que ele põe a mão o Senhor abençoa, também tudo que ele pega para fazer o Senhor faz crescer e prosperar, também tudo que ele começa pode estar caído, pode estar quebrado, pode estar falido. Se Jó pega, o Senhor traz de volta. Adorar assim é mole. A Bíblia diz que que Deus abre a boca, Deus fala para Satanás e diz: ei, ele não só adora por causa disso. Porque a Bíblia diz que Deus dá uma resposta ao diabo, e a resposta que Deus dá ao diabo é a seguinte: então toca, mas não lhe tira a vida, toca, mas não lhe toque na vida. Porque a Bíblia diz que quando Satanás declara isso, o Espírito Santo me fez lembrar, e já foi citado aqui em cima, que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e os livram. Os anjos do Senhor acampam ao redor de quem o temem e os livra. Olha aqui para mim, eu não vou demorar. Tem horas que eu não sei você, mas eu sinto como se um cerco estivesse fechando. Tem horas que a pressão é tão grande, que a luta é tão grande, que a ameaça é tão grande, que dá para você sentir como se alguém tivesse te cercando. Mas o que o Espírito Santo me diz e manda te dizer é: fique tranquilo, descanse o teu coração, porque Satanás não pode te destruir, porque ao teu redor estão os anjos do Senhor. Raquel, eu sinto a presença dele. É uma coisa maligna. Tá tudo bem lá em casa, do nada vem uma briga. Tá tudo
tudo bem no meu casamento, do nada o diabo entra. Não aconteceu pior, porque tem um cerco de Deus. Raquel, o Covid veio, levou fulano, levou ciclano, levou Bertano. Raquel, eu estou sentindo ameaça. Descansa o teu coração, tem um cerco de Deus. O Senhor o cerca. Você pode falar para essa pessoa que está do teu lado: você está vivo porque tem um cerco de Deus à tua volta. Deus fala para o diabo: então toca, só não toca na vida. A Bíblia diz que no mesmo dia as notícias começam a chegar. Oh meu Deus. Jó está em casa e recebe a notícia: Jó, os seus inimigos vieram, roubaram seus bois, mataram os seus servos. Jó, desceu fogo do céu, matou todas as suas ovelhas e matou todos os seus servos. A Bíblia diz assim, que enquanto um ainda estava falando, chegava outro com a má notícia. E o outro diz: Jó, vieram os caldeus, oh meu Deus do céu, matou todos os seus servos e levaram todos os seus camelos. Eu queria que você levantasse a tua mão direita. Arranque esse edredom, meu filho. Você não está assistindo Netflix não, você está na vigília da resposta. Levanta a tua mão aí, porque é uma palavra de Deus para a tua vida essa noite. Ei, independente dos propagadores de má notícia, independente dos porta-voz de má notícia, há uma palavra do céu para você. Qual, Raquel? No meio dessa luta toda, você não está sozinho, você não está sozinha. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que as notícias começam a chegar, porque a proposta aqui é a seguinte: põe ele à prova, que o Senhor vai conhecer o caráter dele. Põe ele à prova, que eu duvido se ele vai adorar do mesmo jeito. Põe ele à prova, que eu duvido se ele vai permanecer sendo crente. Põe ele à prova, que eu duvido se o Senhor vai dar testemunho acerca da vida dele. Põe à prova. Satanás conhece o nosso presente, conhece aquilo que a gente mostra, mas não conhece o nosso secreto com Deus. Aí o Senhor diz: ok, na vida não toca. Combinado? Combinado. Jó está sendo provado. Sabe o que eu imagino? Uma torcida no inferno, nível a torcida do Flamengo no final agora. Oh glória. A expectativa era a seguinte: agora desiste, agora chuta o pau da barraca, agora pega o restante da barraca que sobrou e quebra na cabeça de alguém. Agora esse casamento acaba. Não quer quarentena dentro de casa, todo mundo junto, sem dinheiro, tudo fechado. Não, agora acaba. Eu imagino o inferno inteiro olhando, os diabos, os seus adeptos, todo mundo observando e dizendo: agora acabou. Oh meu Deus do céu, agora ele joga tudo para o alto. Eu quero ver ser crente agora, eu quero ver adorar agora, eu quero ver ser fiel agora. Oh, está todo mundo olhando para Jó, o inferno inteiro está olhando para Jó e com expectativa. Oh meu Deus, fala para quem está do teu lado: existe uma expectativa do inferno ao teu respeito. Qual é a expectativa? Ele não é esse adorador todo que Deus pensa. Ele não é fiel, tudo isso como o Senhor pensa. A Bíblia diz que no meio de um cenário de caos, no meio de um cenário totalmente de destruição, ao invés de murmurar, ao invés de desistir, ao invés de jogar a toalha, a Bíblia diz que Jó se prostra em terra, rasga as suas vestes, raspa a sua cabeça, abre a boca e diz: não tem problema não,
nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Oh, remia, chouria. Será que tem alguém que pode levantar a mão aqui? Será que tem alguém aí em casa que pode erguer as mãos e falar: a glória é dele, o louvor é dele, o domínio é dele. Até essa luta que eu estou enfrentando está debaixo do controle dele. Vai murmurar? Não, não, bendito. Vai maldizer? Não, não, bendito. Não vai jogar tudo para o alto? Não, não, bendito. Não vai desistir dessa família? Não, não, bendito. Não vai abrir mão desse casamento? Não, não, bendito. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jó entra num conflito tão grande, mas tão grande, olha aqui para mim, que ele começa a questionar a Deus acerca de algumas coisas. Jó está querendo entender o porquê de tudo isso. Raquel, questionar não é o mesmo de murmurar? Não. Questionar é o que o seu filho faz contigo quando você diz para ele: não vai. E ele diz: por que não? Ele não está tirando a tua autoridade de pai, ele não está tirando a tua autoridade de mãe, ele está querendo entender o porquê daquela resposta. É o que Jó está fazendo com Deus. O que é murmurar, Raquel? Murmurar é o que você está fazendo nesse tempo. Alguns estão olhando para o que está acontecendo, alguns estão olhando para a notícia. Tem muita gente crente, tem muita gente fiel, tem muita gente temente, mas tem alguns dizendo: eu fui ofertar e olha no que deu. Eu entrei no desafio da virada de ano e olha o meu 2020. Raquel, eu fui tão fiel. Raquel, você não tem noção do que eu fiz. Raquel, você não tem noção de quantos desafios, de quantos votos. Raquel, você não me conhece. Ei, então tudo que você fez não foi porque dependia de Deus, é porque você de fato confiava naquilo que você entregou. Pergunta para quem está do teu lado: você confia no Deus que te faz prosperar, ou você confia na oferta apenas que você entregou? A Bíblia diz que Jó começa a questionar a Deus, e um desses questionamentos está aqui no capítulo 14. Olha aqui, Jó está questionando a Deus, e o que ele fala aqui é o seguinte: porque há esperança para a árvore. O que Jó está dizendo é o seguinte: se eu fosse árvore, teria jeito para mim. Se eu fosse árvore, teria chance de ser restituído. Se eu fosse árvore, depois dessa pancada e desse corte, eu voltaria ao normal. Mas não, eu sou um ser humano. Aí ele diz: porque há esperança para a árvore, que mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará. Oh meu Deus, a presença de Deus está tão forte aqui, não é possível que você não está sentindo aí. A primeira coisa que eu quero que você guarde na tua alma é o seguinte: olha o que Jó diz: tem mais chance uma árvore do que um ser humano. Aí Jesus, para acabar com essa palhaçada, com essa dúvida, é árvore, não é árvore? Se eu fosse árvore, lá no livro de João, no capítulo 15, versículo 1, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Oh meu Deus, oh meu Deus, eu sou, e todo ramo que estiver em mim não der fruto, ele corta. Mas se der fruto, o meu pai, que é o agricultor, ele poda. Poda para quê, Raquel? Para que dê mais fruto. Poda para quê, Raquel? Para que venha mais forte. Poda para quê, Raquel? Para que seja mais santo. Fala para quem está do teu lado: acabou a dúvida, você é árvore sim. Segura a mão de quem está do teu lado no sofá, fala para ele: arranca essa coberta, você é árvore sim. Ah, meu Deus, porque há esperança para a árvore. Segunda coisa, que mesmo cortada, ainda se renovará.
Olha aqui. O que te fizeram não altera a tua essência. Você foi até cortado, mas ainda é árvore. Ah, não, você não entendeu, não. Se você entendesse, você já estava rodando. Se você entendesse, o vizinho já estava interfonando para o porteiro, dizendo: quem é esse doido que está gritando uma hora dessa? Você não entendeu, não. Ei, o que aconteceu no Brasil? A crise econômica no Brasil. O fato de você estar em quarentena, o fato de ter perdido alguém da família, não altera a tua essência. Você foi cortado, mas ainda é árvore. Porque há esperança para a árvore. E aí, Raquel? Que mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. O que Deus está dizendo é: quando eu voltar a fazer aquilo que eu projetei para fazer em você, você não vai contar apenas um testemunho, não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a raiz, e no chão morrer o seu tronco. Eu aprendi lá no CIEP João Saldanha, no Roncalli, aleluia, aonde eu e o pastor Eliel fazíamos amizade com a tia da cantina, não é isso, meu filho? Porque quem tem amizade com a tia da cozinha tem tudo, glória a Deus. Sobre os lençóis freáticos. Quem lembra do lençol freático? Que isso, gente? Nós fomos para a escola. Lençóis freáticos é a água da chuva, que é absorvida pelo solo e se armazena embaixo das... Alguém gritou na sala: rochas. É isso. Raquel, por que você está dizendo isso? Simples. O que Jó está dizendo aqui é o seguinte: toda árvore que se preze, ela não tem raízes rasas. Toda árvore que se preze tem raízes profundas o suficiente para atravessar as rochas, alcançar o solo e se alimentar de suas águas. O que Deus está falando conosco nesse tempo de pandemia mundial é o seguinte: chega dessa vida rasa. Chega dessa vida de crente fake. Sabe o que é o crente fake? É aquele que diz que é, tem cara que é, tem roupa que é. Tem roupa de que é, anda com quem é, mas não é. Aí vem o vento, não chega nem a ser uma tempestade. Sabe aquela chuva de verão, pastor Bruno, que passa rápido? Vum, leva. O que tem de gente se revelando na pandemia, Deus está dizendo, não era nem a tempestade, era um vento. Mas a raiz era rasa. Não era nem tempestade, era um vento. Mas a raiz era tão frouxa, era tão pequena, a vida espiritual que ele tinha era tão mesquinha, que foi embora. Toda árvore que se preze passa pelas rochas, alcança o solo e se alimenta do solo, se alimenta dessa água. Que água é essa, Raquel? A mesma que Jesus ofereceu para a samaritana na beira do poço, quando ele disse para ela: se tu beber da água que eu lhe der. O que ele estava dizendo é: se você largar essa vida rasa, se você largar essa vida de raízes finas, se você largar essa vida mais ou menos, nunca mais vai precisar pegar marido dos outros para se sentir amada. Se você beber da água que eu lhe der, nunca mais. Tem um nunca mais de Deus para muita gente essa madrugada. Se você se alimentar da água que eu tenho para ti, nunca mais. Você pode falar para quem está do teu lado: tem um nunca mais de Deus para você essa madrugada. Brotará e dará ramos como uma planta nova. Quarta coisa, terceira ou quarta? Fica com o teu número que eu fico com o meu, como diz meu irmão. O que Jó está dizendo é o seguinte: quando essa raiz sentir o cheiro das águas, ela está tão habituada àquela água, que ela não precisa ver para saber que tem água na sua raiz. Ela conhece
tanto a água que a alimenta, que ela não precisa tocar para saber que tem água na raiz. Ao cheiro basta o aroma, ao cheiro basta sentir e perceber que tem água, ela voltará e dará ramos como a planta nova. Olha aqui para mim, é como planta nova, a planta é a mesma, a casa é a mesma, o marido é o mesmo, o bairro é o mesmo quintal, eu sei, 5 casas, Raquel, parece condomínio, é o mesmo. Mas só que agora o que o Senhor manda te dizer é o seguinte: se você acreditar de fato em quem Ele é, se você viver baseado na vida que Ele tem para você, de raízes profundas, e se alimentar da água que Ele te der, tudo se tornará novo. É tudo novo. Quem acredita nisso aqui? É tudo novo. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que Jó entra no embate com seus amigos, e a Bíblia diz que eles começam a confrontar Jó, como se dizendo: você pecou. Não é possível alguém passar uma luta desse jeito, não ter nada escondido. Jó, tem algo escondido aí. Jó entra no embate com eles, porque nem toda dor é fruto de colheita. Tem coisa que é o Senhor nos provando. Tem situações que é a vontade permissiva de Deus. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que Jó, no capítulo 42, depois de todas essas questões, depois de todos esses embates, a Bíblia diz que Deus corrige os amigos de Jó por causa dele. Deus fala para os amigos de Jó: ei, vocês mentiram contra o meu servo, ele não pecou. Eu vou fazer um acordo com vocês. Vocês querem viver, quer que fique tudo bem? Vocês vão fazer uma oferta, vão entregar na mão de Jó. Se Jó pedir misericórdia por vocês, eu atendo. Você sabia que tem ameaça? Você sabia que tem fofocas? Você sabia que tem certos assuntos que você não precisará suar a camisa? Você tem um advogado, oh meu Deus do céu. Vocês falaram mentira acerca de Jó. Agora vai falar com ele. Se ele orar, rapaz, Deus está matando 2 coelhos com uma paulada só. Deus está tratando amigos e tratando a Jó. Porque se fosse alguém, aleluia, diria: Deus, é eu que resolvo. Prepare e leva, Senhor, mata que resolve. Deus está tratando o caráter dos amigos e ao mesmo tempo de Jó. Aí a Bíblia diz que Jó aceita a proposta e começa a orar pelos amigos. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava. Não foi quando ele orou. O que Deus estava dizendo é o seguinte: Jó, antes, não foi o que você disse? Você me conhecia só de ouvir falar. Antes de quê, Raquel? Antes de soprar o vento, antes de morrer os filhos, antes dos inimigos levarem os gatos, antes ele ia à falência e só lhe sobrar uma mulher murmurando e um caco de telha. Oh glória! Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas Jó não era reto? Era. Não era íntegro? Era. Não era temente? Era. Mas isso são apenas requisitos de servo. Requisitos de íntimo. Você tem que ver Deus face a face. Jó estava dizendo: antes eu te conhecia só de ouvir, agora não. Depois que eu perdi tudo, só me restou o Senhor. Agora os meus olhos te veem. Jó ora pelos seus amigos. Deus vira o seu cativeiro. E o que acontece, Raquel? Deus muda a história de Jó a tal ponto de ele ter sido restituído em tudo. E os filhos que perdeu, a Bíblia diz que ele nasceu de novo 7 filhos e 3 filhas. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Jó clama a Deus e Deus muda a sua história. Ele clamou por ele, Raquel? Não, clamou pelos amigos. E o Espírito Santo me disse algo e eu termino aqui. O que, Raquel? Que quando você entender o propósito dessa luta toda, Deus começará a acelerar o processo. Quando você entende o propósito, Deus acelera o processo.